A possibilidade do casamento de Daemon e Rhaenyra à luz da legislação brasileira. Em Fire Blood House of the Dragon, a história de Daemon Targaryen e Rhaenyra Targaryen é marcada por alianças, intrigas e, claro, controversas questões familiares. Um dos maiores mistérios envolve a morte de Laenor Velaryon, o primeiro marido de Rhaenyra. Muitos acreditam que Daemon pode ter tido um papel nisso, criando um cenário tenso para a viabilidade de seu casamento com a sobrinha. Hoje, vamos analisar o que aconteceria se a legislação brasileira fosse aplicada à história de Daemon e Rhaenyra. Seriam eles impedidos de se casar? E, caso Daemon fosse condenado pelo homicídio de Laenor, a união deles seria legal sob a ótica do Código Civil Brasileiro? Cenário número 1. Os impedimentos matrimoniais. Artigo 1521 do Código Civil. O artigo 1521 do Código Civil Brasileiro estabelece uma série de impedimentos matrimoniais, ou seja, situações em que o casamento é proibido por razões legais. Vamos analisar, ponto a ponto, os impedimentos que poderiam afetar Daemon e Rhaenyra. Primeiro, no inciso 4, o Código Civil Brasileiro proíbe o casamento entre tios e sobrinhas. Isso inclui Daemon e Rhaenyra, que são tio e sobrinha, o que já configura um impedimento legal. De acordo com a lei brasileira, uma união entre eles seria ilegal, pois são considerados parentes colaterais até o terceiro grau. Por mais que sua história na ficção nos apresente uma relação complexa e cheia de motivações políticas, a legislação brasileira é clara nesse ponto: em tios e sobrinhas não podem se casar. Cenário número 2, o homicídio de Laenor e a possibilidade de condenação. Artigo 1521, inciso 7 do Código Civil. Agora, vamos à segunda parte dessa história, o assassinato de Laenor Velaryon. Muitos acreditam que Daemon Targaryen tenha tido um papel crucial na morte de Laenor, sendo essa uma das grandes especulações da trama. Se Daemon fosse condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra Laenor, o artigo 1521, inciso 7, do Código Civil Brasileiro entraria em cena. Esse inciso impede o casamento entre o cônjuge sobrevivente e o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra seu consorte. Se Daemon fosse realmente condenado por matar Laenor, a legislação brasileira impediria Rhaenyra de se casar com ele, pois o vínculo de violência familiar entre o cônjuge sobrevivente e o assassino é legalmente proibido. Não importa a motivação política ou pessoal, o casamento seria ilegal. Cena 3, na conclusão legal. Em resumo, sob a legislação brasileira, a história de Daemon e Rhaenyra seria marcada por dois grandes impedimentos. Primeiro, o impedimento de parentesco entre tio e sobrinha e, segundo, a proibição de casamento caso Daemon fosse condenado por homicídio de Laenor. Portanto, mesmo que sua relação tenha sido central para os acontecimentos de Westeros, no Brasil, eles não poderiam se casar. A lei protegeria a estrutura familiar e a moralidade pública, evitando que situações de violência ou incesto se perpetuassem. Acompanhe o canal para saber como que o casamento seria impedido de se realizar. Siga o canal, curta, comente e compartilhe o vídeo.